Vamos ver como é que tá a nossa enquete. Esse Campeonato Paulista é disparado o melhor do Brasil. A UP sim, 95%, rapaz. Olha só, a UP não, 5%, então não é disparado, é ultra, hiper, mega disparado. Por que a gente fez essa pergunta, Alzinho? E essa pergunta, vocês vão ver, é em relação à entrevista exclusiva que o Felipe Melo deu pra gente aí, pro Fox Sports, depois da vitória do Palmeiras, sexta-feira no Pacaembu, 3-0, Palmeiras classificado, Palmeiras sobrando no Paulista. Vamos ouvir o Felipe Melo. Não tem parâmetro Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Campeonato Paulista a gente vai ver jogadores de time pequeno, tá? Jogando aí na primeira divisão do Campeonato Nacional, na segunda divisão, com todo respeito, mas o Campeonato Paulista é um pouco um nível 2, 3, 4 passos acima aí dos outros campeonatos. A gente joga contra o Audax que caiu, chegou dentro do nosso estádio e jogaram sem medo, ou seja, e caíram para a segunda divisão. Então, não, a gente não tem parâmetro. Zinho e Edmundo principalmente, né? Porque jogaram tanto o Paulista quanto o Carioca, PVC, Simon. Ô Zinho, o Felipe Melo não falou nenhuma novidade aí, falou? Não. Nesse momento, então, eu já joguei, né? Há muitos anos atrás, Campeonato Carioca de altíssimo nível, muito bom. Né, mas há muitos anos, o Simon até respondeu assim, há muitos anos, o Campeonato Paulista, o nível... Como eu falei, em vários aspectos, né? Financeiro, quantidade de torcida no você vê o jogo do Corinthians hoje tinha 34 mil pagantes. Aí um Vasco e Flamengo, um Botafogo e um Fluminense. 7 mil pagantes. Se juntar Vasco e Flamengo de ontem com Botafogo e Fluminense de hoje, não deu o público. Aí eu quero público, aí a parte financeira, a estrutura dos clubes, a qualidade técnica. O Felipe Melo falou um negócio certo mesmo aí. Os times de menor investimento em São Paulo vai jogar contra... Eu vi o jogo do Palmeiras, o primeiro jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino, 3-1, não diz o que foi o jogo. Tomar o segundo gol, complicado. O Novo Horizontino teve 3, 4 chances claras de gol. Assim, aí falta ali a hora da decisão, do momento final. Aí vem a qualidade do time grande, né? Tem um Borja, tem um William Bigode, tem o Guedes, que definiu melhor, mas um jogo muito igual, parelho, jogo difícil pro Palmeiras. Aí o Palmeiras, segundo jogo, vai e vence de novo, porque tem um elenco maior, mas o nível esse ano foi disparado. Mas sempre foi assim, Edmundo? Os pequenos do Rio sempre foram muito inferiores aos pequenos de São Paulo? Não. Esses dias eu estava vendo uma matéria num programa esportivo aqui do Rio e estava no Campo Grande. O ataque do Campo Grande era Eloy, Cláudio Adão e Roberto Dinamite. O Dinamite eu não me lembro que jogou lá. Eu lembro do Eloy, eu lembro. Lá em 91. Então, assim, isso mostrava... Hoje o Campo Grande não está nem disputando a Série B. Então, assim, tinha mais investimento em outros times. O Rio, ele é muito desconcentrado. O PVC que é bom, me ajuda aí. Quantos times tem na capital? 13, 14 times. O Paulista, o Campeonato Paulista, ele está mais pulverizado. Então você tem o Botafogo lá de Ribeirão Preto, que é uma região riquíssima. Sim. Então é muito mais fácil, muito mais fácil ter investimento no Botafogo de Ribeirão Preto, no 15 de Piracicaba, enfim, na Ferroviária de Araraquara, que são cidades muito maiores, com poder aquisitivo maior. Isso faz com que o campeonato fique mais competitivo. Mas eu também já joguei. E assim, eu já ganhei mais paulista do que carioca. Então, campeão invicto no Rio, você. Eu fui campeão invicto no Rio. Então, mas assim, tem muito... Agora, a forma de disputa é que faz o campeonato ficar empolgante ou não. Agora, tem números que o Zinho pode nos ajudar. Tem jogador do Nova Iguaçu espalhado em todos os times grandes do Rio de Janeiro. Tem jogador do Nova Iguaçu espalhado em grandes times do Brasil. Que se eles tivessem um poder aquisitivo maior para poder segurar esses jogadores... Tô falando besteirazinho? Não. Os Nova Iguaçu teriam um time. É exceção. Teria um time tão bom quanto os outros. Então falta investimento nos pequenos aqui no Rio de Janeiro. Por falar em número, como que é possível isso, Carlos Eugênio Simon? Como é possível isso? Só o São Paulo Futebol Clube,
só ele tem uma média maior de público do que os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro juntos esse ano no campeonato. E mais do que isso. A média Olha de aqui, público dos cariocas. o São Paulo, o PVC, 6 jogos em casa, média de 32.228 pagantes. Botafogo, média de 9.400. Quer dizer, se você somar ali os 4, não dá só o São Paulo. Vai dar 27 mil a soma dos 4 contra 32 mil. Não pode isso, PVC. A média de público dos clubes pequenos contra pequenos no Campeonato Paulista é de 4.100 pessoas. A média de público do Campeonato Carioca é de 2.700. Só também... pequeno contra pequeno. Hoje eu vi um jogo espetacular na Série B do Campeonato Paulista. Guarani e Portuguesa. Jogo espetacular, com público, não sei o público, mas um público bem superior a essa média aí de 6 mil. Devia ter lá umas 14, 15 mil pessoas. Foi, e a coitada Portuguesa foi prejudicada, o árbitro errou muito contra a Portuguesa. E tanto é assim que o futebol paulista, a única equipe campeã brasileira é do interior, que é o Guarani. Né? Então, a pujança do futebol paulista. Agora, o Rio de Janeiro é muito prejudicado porque não tem o Maracanã. Essa média aí, quantos ou outros campeonatos de outrora, o Maracanã aí com 100, 120, 130 mil pessoas. Mas a média não batia isso. A média, assim, mas subia mais do que atualmente, a grande diferença hoje, a média de público do Campeonato Carioca, o maior Campeonato Carioca em termos de público de todos os tempos, é o maior Campeonato Estadual em termos de público de todos os tempos. De 19 mil pessoas, a média é de 76. A melhor média de público do Paulista foi em 78 e 15 mil pessoas por jogo. Mas a média historicamente, em São Paulo dá 6.700, 6.500, hoje é 8.500. No Rio tem dado 4.000, 4.500, 5.000, só 20 anos. Hoje está em 2.700. É ridículo. E eu acho que a grande diferença é que tem hoje uma tentativa de trabalho em São Paulo, porque em São Paulo se percebeu que não dá para você ficar passando o resto da vida dizendo que o campeonato estadual não vale nada, que o campeonato estadual não vale nada, que o campeonato estadual não vale nada, que o campeonato estadual não vale nada. Ou você faz alguma coisa para revitalizar, ou eles vão morrer de inanição. Não adianta. E isso é pura verdade em relação aos clubes também. Porque o Campeonato Paulista não vale nada. O Corinthians não vende ingresso para o Campeonato Paulista. O Corinthians vende ingresso para jogo do Corinthians. Então, se joga o Corinthians, tem que ter 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, 34 mil pessoas, como teve hoje. Não é Campeonato Paulista que você está vendendo. Agora, não, mas você tem razão, PVC, e você falou tudo. A chave o segredo de tudo está aí onde você está dizendo. Não é o campeonato, é o clube. É o clube. E agora, aí o Campeonato Carioca sofre muito com isso, porque os clubes, na sua grande maioria, não tem estádio. Mas no Rio, a média de público dos pequenos em São Paulo, conta pequeno, é 4.100. Aqui é 2.700 no Rio de Janeiro. É inacreditável. Agora, em cima disso que você está falando, o PVC, Zinho, dá uma olhada nisso. Nós tivemos, então, esse fim de semana, ainda não tem o Santos e Ponte, que jogam amanhã no Pacaembu, mas provavelmente vai estará lotado. Mas você pega as quartas de final do Campeonato Paulista, que não teve clássicos, hein? Foram apenas grandes contra pequenos. E comparado às semifinais aqui do Rio de Janeiro, que foram só clássicos. Palmeiras e Novo Horizontino, sexta-feira à noite no Pacaembu, porque o Allianz Parque teve show, não pode ser usado. 29.145 pagantes. São Paulo e Linense ontem no Morumbi, 5-0. São Paulo estava já classificado, 27.230 pagantes. Corinthians e Botafogo hoje, 33.491 pagantes. Tivemos 85.866 pagantes nos 3 jogos. E não tem o Santos amanhã ainda, hein? O Carioca, Vasco e Flamengo ontem, 24.616 pessoas. E Botafogo e Fluminense hoje, 8.579, deu 33.195. Ou seja, Vasco e Flamengozinho e Botafogo e Fluminense somados os dois juntos, não dá o público do jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto hoje na Arena. Agora, eu vejo muito ali, olhando a tabela, até pelo interesse ou pela fórmula do campeonato, né? Porque o Campeonato Paulista, os jogos, tudo bem, o São Paulo já estava classificado, já tinha feito um bom resultado no primeiro jogo, e o Palmeiras também. Mesmo assim, os torcedores foram. O do Corinthians estava em aberto, né? Porque foi empate o primeiro jogo. Aí você vem para o Carioca, era uma semifinal de um... Que não vale nada. Eu acho que assim, por isso que eu falei aqui no início, eu acho que espero que não se repita essa forma de disputa, porque se também fizer um campeonato que o jogo seja interessante, o torcedor não é bobo. Se você, quarta-feira,
Maracanã vai estar lotado. Vai estar lotado. Vai estar lotado. O maior público do Brasil esse Você ano vai foi no assistir aqui no Maracanã. Fox Sports 2, hein? Flamengo e Atlético Paranaense assim, aqui, ó. E o jogo do Flamengo e do Vasco só deu esse público, aí eu concordo com você, porque foi no Maracanã. O Maracanã chama, traz torcedor. Mas assim, o torcedor não é bom, pô, esse jogo aí não vale mais nada e tal. Então o cara, então faz um campeonato legal, organiza bonitinho, faz os jogos sempre tendo alguma coisa em disputa que o torcedor vai valorizar. E os próprios clubes também, eles têm que valorizar o campeonato. Vários jogos aqui no Rio de Janeiro, os clubes grandes colocaram o time C, o B. Então eles mesmos assim, não é a prioridade, não é a prioridade. Aí o torcedor também começa a esfriar, não vai no jogo. Agora, bota o jogo pra valer mesmo, vai com o time titular, vai com aquela coisa de querer ganhar o campeonato, valoriza o campeonato, o torcedor vai. Isso é uma coisa que você tem toda a razão, e a gente tem que parar com alguns chavões, a gente tem muito chavão. No Brasil tudo é explicação para não ir no estádio. Porque o jogo foi 21h45. Porque o jogo foi sábado 6h30 da tarde. Porque o jogo foi domingo 11 da manhã. Pega os jogos desse ano. Não estou dizendo que o jogo tem que ser 21h45, 22 horas, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando o jogo é grande, Flamengo e São Lourenço, Libertadores América, transmissão do Fox Sports para o Brasil inteiro. É o maior público do Brasil no ano. 61 mil pessoas. É difícil chegar no estádio, é difícil sair do estádio, é calor, é chuva, é sol. O estádio enche. Você vai ver que quarta-feira, o maior público da semana vai ser Flamengo. Mas o que você falou, nós temos desculpa para tudo, eu concordo. Só que o que o Zinho falou, ele tem razão e não é desculpa. Exigir que o torcedor que o torcedor vá nesse Campeonato Carioca, que é um regulamento, que o próprio Diego deu uma entrevista para passar, claro. Ficou confuso, que o torcedor sabe. Eu nunca vi semifinal de campeonato que não vale. Mas nós estamos falando a mesma coisa. Você já ouviu semifinal que não vale? Benja, mas a palavra semifinal, mas não vale. Não, eu estou falando a mesma coisa. Estou dizendo o seguinte, aí o torcedor não pode vou voltar ao que eu falei agora há pouco. A gente fica aqui discutindo, há 20 anos, a gente fala assim, mas o Campeonato Paulista não vale nada, mas o Campeonato Estadual não vale nada. O que vale não é isso. Não é o campeonato. O torcedor não vai para o estádio para ver o campeonato. O torcedor do Flamengo vai ao estádio ver o Flamengo. O torcedor do Vasco vai ao estádio ver o Vasco. Mas eu concordo. Mas se o campeonato não vai, ele não vai. Eu concordo. Você vai ver de volta eu concordo. PVC, desculpa. Só pra mas completar. As semifinais que vai ser para valer no Campeonato Carioca, aí tu vai ver, vai encher, claro, tem razão. Agora, eu tô cobrando isso dos clubes. Porque você percebe que mudou a política de público no estádio quando o Palmeiras e Corinthians conseguiram dizer para o seu torcedor, com uma política de venda de ingresso, que quem tem prioridade é quem vai em todos os jogos. Aí o Palmeiras e o Corinthians começaram a dar 30 mil pessoas de média de público, o que nunca aconteceu. Você fala assim, no passado o Palmeiras enchia o Maracanã todo dia. É mentira, não é verdade. Se você conseguir fidelizar, o cara vai para ver o clube. Não para ver o campeonato. Agora, claro, o campeonato que não vale nada, quando vira amistoso, mas aí vira o torcedor amistoso. do Flamengo vai para onde? Ô, Simon, mas o que o PVC está falando não bate com os números lá, não. Mas ele não tem se você olhar as médias de público, dá uma olhada aí. Essa arte é muito bacana. Você que está em casa aí, tira até uma foto da tela aí para depois você discutir. Pera só um minuto, PVC. Olha ali. O Botafogo e Ribeirão Preto tem uma média hoje maior que o Fluminense, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Porque o campeonato não vale. Então, o cara não vai lá para ver o time. Mas eu estou dizendo isso em relação à projeção de venda de ingressos que o clube tem que comprometer o seu torcedor. O PVC, o Zinho falou uma verdade, o torcedor não é bobo. Ele não pode pagar. Mas o que o PVC está dizendo é o seguinte, é a organização dos clubes. O clube se organizou para levar o torcedor ao estádio, seja em qualquer competição. Para ele ver a final da Libertadores do Palmeiras, ele vai ter que fazer um programa de milhagens, vendo Palmeiras e Novo Horizontino, vendo uma série de jogos. Obrigado, Edmundo. Que teoricamente, teoricamente, Edmundo, o público não tem interesse. Você tem razão, eu me expressei mal, mas o Edmundo tem razão. Ele vai ter que ver um monte de jogo que ele não tem interesse para poder ver a final da Libertadores. Mas ele tem um Allianz Parque.
O Flamengo vai fazer isso em que campo? Não, mas Não, aí é o clube ele tem que desorganizado, fazer um- não o Flamengo. Qual que é o nome daquele estádio que o Fluminense jogou? Edson Outro dia? Passos. Edson Passos, Não, Juiz não, Coutinho. um pequenininho ali. Juiz Coutinho. Los Lários. Ah, o Xerém. Vocês estão de Xerém. brincadeira, gente. Vai, Tudo bem. vai Você fazer quer que o fidelidade. torcedor, com todo respeito lá, mas você Eu quer que o acho que Não, aí torcedor vai veio o que até eu lá ver falei. jogo? Veio o que eu falei. Os clubes de São Paulo estão mais estruturados, Sim. tem estádio, estão mais organizados. Mas a federação Agora, não me leve a mal. Você pega a torcida do Fluminense na quarta-feira. 37 mil quinta-feira, pessoas. que foi no Maracanã, que foi a competição sul-americana, né? Estreia. Foi 37 Ô, mil. ô, clube Zico, conseguiu tem uma fazer. outra coisa que. Desculpa, só te Claro, interromper. desculpa, Eu acho eu- que tem uma outra coisa que deve ser levada em consideração. Com todo respeito ao Tigres, por exemplo. Ele não tem torcida nenhuma. Aí você vai ao Botafogo, vai no Botafogo de Ribeirão Preto, ele tem toda uma cidade por trás. Isso, claro que aumenta. Joga lá no estádio de Santa Cruz. Estrutura. Edmundo, o Red Bull não tem torcida e tá com uma média de 5 mil torcedores no Paulista. Não, Red Bull não. Ah, Red não, Bull não. pega a arte aí. Red Bull não tem isso. Não, não. a Red Bull O não tá com essa média, não? O Red Bull jogou para 200 pessoas, Moisés Zucarelli. Vamos ver aí. No A final do produção, cadê o campeonato. Red Bull? Cadê o Red Bull? Entendeu? Olha lá, Então é muito fácil 5.486 Mas de o Red média. Bull, então é porque jogou contra time grande. Não, é a média é jogo. Não, Aí mas a média... Pega todos os públicos, Mas eles é vai a ver média, diferença. Sim, mas é Não, a é a média. média, tudo bem. Mas o Red Bull jogou para 200 pessoas, Moisés PVC, Zucarelli. PVC, o Red Bull jogou em casa como mandante contra time Na grande, Ponte. mas é em casa. Tudo bem, mas aí É a média. o que alavancou nesse caso, vamos por partes. O que alavancou no caso do Red Bull foi a presença no Moisés Zucarelli, do Palmeiras, do Santos. E o Tigres do jogo do Flamengo? Não, mas o estádio E é menor. o- O estádio é menor. O estádio é menor. Tá vendo? Você fala de desculpa, você tá falando pra tudo. Vamos Tá por partes, vendo? Só completar aqui. E ele não admite que eu tenho razão Deixa- nunca. eu Ele fala, o admiti. Edmundo tem Eu razão. tô eu não. contigo, eu tô contigo. Vamos por Eu tô partes. contigo, Vamos aqui. Beija. Eu só queria ouvir uma vez de você. Deixa eu voltar. Você tem razão. Agora, Aê! Consegui. Agora, deixa eu só completar isso aqui. Tem duas coisas diferentes. Uma coisa que eu tô dizendo é que é preciso o clube se conscientizar que esse clube não está vendendo o campeonato. Está vendendo o clube dele. Então, o Flamengo não pode jogar para 3 mil pessoas. 20 vezes na história do Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou para menos de 3 mil pessoas no Maracanã. Não pode. O Flamengo tem que jogar, porque o Flamengo joga, tem que ter 40 mil. Se for no Maracanã ou se for no estádio que cai para tudo isso. Tem um trabalho à parte. A Federação Paulista trabalha melhor a questão do público do que a Federação do Estado do Rio. Isso é indiscutível. O Campeonato Paulista aumentou 35% a média de público nesse ano. E aí é um trabalho da Federação também com os clubes do interior. Porque é claro que Palmeiras, Corinthians e São Paulo alavancam o público porque estão trabalhando melhor o público do que os clubes do Rio, até porque no Rio não tem estádio nesse momento. Mas a federação conseguiu fazer os clubes pequenos, nos jogos contra pequenos, terem 4.100 de média, enquanto o campeonato inteiro do Rio de Janeiro tem 2.700. É inacreditável. Isso é trabalho da federação também. Bom, e olha, isso é uma informação, viu? Mas você tem razão. Eu ganhei o dia, pô. É tetra!